Então, meu trabalho principal, então, é o acolhimento fraterno na casa espírita. Então, meu sumário. Então, a introdução. O acolhimento fraterno, pelo diálogo, é campo de trabalho solidário entre aquele que busca o alívio para suas necessidades existenciais e aquele que se dispõe a ajudar. Então, Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. O nosso trabalho é fazer com que as pessoas que nos procuram compreendam a importância moral do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos dos Espíritos, auxiliando-os a se conectarem consigo mesmas e com Deus. Então, o objetivo do acolhimento fraterno é oferecer ao acolhido os meios disponíveis para a sua própria elevação, onde o servidor responsável será como um primeiro guia nessa viagem. E é necessário ter conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita para essa orientação. Então, como fazer o acolhimento fraterno? E como uma equipe de servidores deve se preparar para essa tarefa? Então, lembramos os ensinamentos do Mestre, né, que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que possamos ouvir o convite de Jesus, que nos ampara e alivia, e fazer do amor incondicional a nossa lei, né, para com aqueles que vêm até a nossa casa pedindo o auxílio. Então, o Espiritismo, o papel da casa espírita. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, nós somos espíritos imortais em busca da nossa evolução. Um dos princípios da doutrina espírita é o da necessidade da reencarnação, pois uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa reparar toda a desarmonia que causou por ignorar as leis de Deus. A Emmanuel vai dizer para nós que a enfermidade jamais erra de endereço. E a dor não provém de Deus, uma vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Então, nós, como casa espírita, funcionamos como um hospital de almas, na medida em que buscamos oferecer esclarecimento e acolhimento aos carentes, sempre embasados no Evangelho e na doutrina espírita. Então, por que as pessoas procuram a casa espírita, né? Muitos vêm para conhecer a doutrina espírita, outros vêm por doenças orgânicas ou físicas, né? Outros vêm por doenças psíquicas, alguns vêm por desencarnes de familiar, desajustes familiares ou com pessoas de convivência difícil, e também problemas de ordem material, né? Que desestabilizam a criatura. Então, o alcance do atendimento fraterno, ele engloba as diversas nuances do sofrimento humano e diretamente os problemas engendrados pelo ego personalístico, que propelem os indivíduos à utilização incorreta do seu livre-arbítrio. Então, acolhimento, né, nós vamos ver que acolhimento fraterno ou atendimento. Então, o atendimento ele é usado mais em trabalhos de rotina, e no dever, atividade automática. E o acolhimento é dar a atenção ao outro, é perceber suas necessidades, é a maneira de receber com consideração, é levar a pessoa a sentir-se amparada. Então, Kardec, né, quando foi fazer a viagem espírita para explanar a sua doutrina, ele fez no seu discurso, ele diz que coloca em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, e detê-lo talvez no abismo do crime. Então, os desafios para todos os servidores que querem se candidatar, né, ao trabalho espírita, o trabalho voluntário, ele é grande. Sabe-se que o ser humano, quando encontra alguém que o vê, ouve, entende e oriente quanto aos seus pensamentos e ações,
mais facilmente ele conseguirá se reerguer e ver a luz. Então, o ambiente, né? Então, é importante que nós vamos preparar. Em primeiro lugar, nós vamos ver, né, em Missionários da Luz com o Alexandre, quando ele vai dizer que os raios divinos expedidos pela oração santificadora, aquela que vem do coração, né, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, os servidores deverão se preparar antes de receber o consulente. Preparar também o ambiente onde o acolhimento será feito, higienizando e protegendo o local. Então, o acolhimento fraterno, ele também não se trata de atendimento mediúnico ou psicológico, mas um diálogo fraterno que propõe às pessoas os meios hábeis para a própria recuperação. Então, deve reinar no ambiente a serenidade, a alegria e a cordialidade fraterna durante o diálogo todo. O local deve ser reservado, calmo, com a porta entreaberta, mas respeitando a privacidade das pessoas, pois que estarão falando de assuntos de sua intimidade. De preferência, colocar as cadeiras frente a frente, sem mesa ao meio. Ser discreto, falar baixo, para que somente o consulente escute. Então, a preparação de servidores. Então, nós vamos ver que a regra de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, é de significância eterna. Então, nós vamos, na tarefa do acolhimento fraterno, precisar de servidores que tenham domínio sobre si mesmo. Conhecimento doutrinário e evangélico. Preparação e estudo constantes. A maneira de lidar com o problema ou o enfoque que se der é determinante para a dimensão que o problema ocupa. Então, alguma experiência mediúnica também será útil e estar intimamente disponível quando se colocar para fazer o acolhimento com alegria e sincero desejo de servir. Renúncia às suas crenças pré-estabelecidas e aos julgamentos. Dedicação no seu aprimoramento moral e espiritual. Pontualidade e assiduidade, tolerância, empatia. Então, enquanto houver, né, seres em sofrimento, um só ser, a luz não estará completa sobre a Terra. Todos nós recebemos uma cota de serviço conforme nossas capacidades. Não há privilégios na criação. Trabalhadores fiéis são compensados com justiça, seja onde for. Então, para o trabalhador de uma casa espírita, em qualquer setor, a base doutrinária bem embasada, o exercício da caridade, da misericórdia e o amor, são requisitos básicos para quem quiser se candidatar ao serviço, para poder orientar de forma eficaz. Então, nós vemos no Evangelho, né, no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Esse repete, né? Então, o hábito de auxiliar, de fazer essa caridade, né, e o estudo, corroboram na preparação do trabalhador. Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer hoje ou amanhã. Mas vamos ter que fazer, né? Então, nós vamos pegar e acolher, é um ato de amor, né? Quando nós acolhemos as pessoas, e nós vamos dizer através da nossa maneira de agir, então, seja bem-vindo a essa casa, receber com um sorriso, a alegria no olhar, com uma recepção afetuosa que transmite confiança e conforto. E Joana de Ângeles, ela vai propor os itens fundamentais do bom êxito da tarefa, né? Então, a primeira, a amizade, o segundo, a compaixão, seguido da fraternidade, e ao lado está a bondade, e por último, o esclarecimento. Então, dispor-se a ouvir com atenção, interesse, simpatia, paciência e compaixão, sem ideias preconcebidas. Ao falar,
a pessoa, o consulente que está ali, ele já começa a descobrir as próprias respostas, a mudar seu ponto de vista. A essa mudança levará ao entendimento. Então, André Luiz também apresenta um roteiro, que é dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e interrompê-lo com indagações descabidas. Confortar os necessitados, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar, ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Nunca subordinar a prestação de serviço ou o benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe o socorro. Então, acima, André faz um alerta sobre a dependência dos consulentes, né? Devemos, pois, instigar e orientar desde o princípio no sentido do autodescobrimento de seus potenciais, da sua capacidade de se reconectar e escolher o que é melhor para ele mesmo, ajudá-lo a sair da inércia e partir para a ação. Essa é uma questão bem interessante, porque todos nós temos a centelha, né? Então, temos condições de ver o que é melhor para nós. Também evitar a idealização da figura do acolhedor. E também, né, os acolhedores não estão ali para resolver os problemas, mas para mostrar um caminho para aliviar. Então, no acolhimento fraterno, é imprescindível aplicar a terapia do amor. Então, o amor, ele é de essência divina, a mais pura energia presente em cada um, e é força propulsora que vitaliza, que rege tudo no universo e transforma os destinos de todos. O amor é um tesouro, que quanto mais dividido, mais se multiplica. Então, o objetivo principal do acolhimento fraterno é, com habilidade e tato, receber bem, orientar e esclarecer com segurança todos que buscam o consolo na doutrina espírita, aliviando as suas dores, sejam elas morais ou espirituais, a fim de que consigam aceitar e superar suas dificuldades momentâneas e elevar seus sentimentos. Os males humanos decorrem, na grande maioria, da predominância de nossas imperfeições, como o egoísmo, ciúme, revolta, cólera, a dificuldade de reconhecer nossas faltas, de pedir perdão e perdoar, os julgamentos, que aliados a pensamentos destrutivos, entravam a evolução dos seres. Dar ao assistido a oportunidade de expor livremente e em caráter sigiloso suas dificuldades e necessidades. Conduzir a conversa de forma a não parecer um confessionário. Então, depois de ouvi-lo, podemos fazer-lhe algumas perguntas curtas e objetivas para descobrir a causa principal da sua vinda, né? Lembramos sempre que não somos médicos ou psicólogos. Então, deixar claro que na casa espírita trabalhamos as questões espirituais do ser. Então, na orientação, devemos sempre usar nosso conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho, de forma a elevar o bom ânimo, a autoestima e a esperança do consolente. Muitas causas de aflições estão relacionadas a esse ensinamento de Jesus, que, se fosse compreendido e praticado, traria harmonia e equilíbrio a todos. Perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o João fala no seu livro Introdução aos Fundamentos da Apometria que perdoar sempre é artigo da lei e tem que ser concedido em caráter incondicional. E a providência divina coloca em nossos caminhos situações e pessoas, nos ofertando sempre a oportunidade de reajuste, pois perdoando, desamarramos os laços que nos prendem aos nossos desafetos, seja dessa vida ou de outras, né? Então, cada espírito é colocado pela providência divina na posição mais útil a si próprio, sendo conduzido às provas de que necessita. Então, a desarmonia sugere a necessidade de entendimento e harmonização. Então, quando Jesus diz,
por buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Estaremos nos harmonizando. E ele também pedia: que queres que eu te faça? Então, devemos respeitar o livre-arbítrio e o tempo de cada um, e dar conforme a capacidade que cada acolhido tem de absorver e digerir os novos conhecimentos. Atentemos também para desviar os vícios da queixa. E outro vício é o de terceirizar a culpa, pois sempre achamos que a culpa é do outro. Então, o Senhor nos disse, né, que os mansos herdariam a terra. Devemos sempre incentivar a luta contra as próprias deficiências e descobrir as causas das questões que estamos passando. Trabalhar a aceitação. Pois cada um de nós terá que se amansar, né? Para o equilíbrio no lar, orientar e incentivar a realização do evangelho no lar, estimulando para o desenvolvimento do hábito da leitura edificante e do estudo. Incentivar também o hábito da prece. Importante explicar ao consulente o que é o passe e a sua função. Então, orientá-lo a assistir às palestras, estimular a fé raciocinada, criando uma base sólida de perfeita compreensão e sinceridade. Cada um recebe a cura de seus males, segundo seus méritos ou necessidades. E Jesus sempre dizia, né, então, que a tua fé que te salvou. Então, a importância, né, da evangelização do acolhido. E nunca esqueçamos o conselho de Jesus também, que disse que entrarmos em acordo sem demora com os nossos adversários, enquanto estivermos no caminho com ele. Então, nós vamos na casa espírita, né, então, para a equipe, para a formação, nós vamos ter um padrão e adotar para esse acolhimento do fraterno, o acolhimento fraterno, ter um responsável pela equipe, um recepcionista e acolhedores que irão conversar com o consulente. Então, o ideal é que tenha pelo menos 2 em cada turno. Ter uma sala reservada, um ambiente adequado, né? Então, as considerações finais, o desenvolvimento desse estudo, então, ele possibilitou analisar os pontos principais da atividade de acolhimento fraterno na casa espírita, dos recursos e benefícios que o Evangelho e a doutrina espírita oferecem para a assistência dos aflitos. Lembrando sempre, né, que a nossa doutrina espírita é extremamente acolhedora, então, consoladora também. Que possamos nos capacitar e cooperar na extinção da sombra e a favor da luz, no socorro aos caídos do caminho que ainda não conseguem se erguer sozinhos e precisam de mãos amigas estendidas em sua direção. Para isso, temos os recursos morais do Evangelho e a doutrina espírita à nossa disposição para estimular o assistido a descobrir suas possibilidades sublimes. Então, como servidores, temos a oportunidade de recolher e ajustar compromissos contraídos no passado, seja remoto ou atual. Baseados nos ensinamentos de Jesus, nos iluminamos perante a fonte criadora, enchendo-nos de esperança e paciência, a paciência que abre os caminhos para ajudar os outros e a nós mesmos na difícil arte de conviver. O acolhimento fraterno é ou deveria ser a porta de entrada dos consulentes que buscam a casa. Nele encontram orientação e esclarecimentos seguros de como funciona a casa. E concluímos esse trabalho, então, glorificando a Deus, nosso Pai, pela bênção de estar vivenciando esse momento de transição no nosso planeta. E a nossa gratidão eterna a Jesus, por nunca ter desistido de nós. E lembremos, então, o ensinamento dele. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, eu desejo que essa água viva seja para todos nós. Gratidão. A minha bibliografia